caso necessitem rever o conteúdo, tá? Então, nossa disciplina é comportamento organizacional. A gente vai começar, né, com os conceitos básicos da disciplina de comportamento. A gente vai depois aprofundando, né, com alguns pensadores ao longo das próximas aulas sobre o que eles trouxeram ou revelaram, né, dos seus estudos, das suas pesquisas a respeito do comportamento organizacional. Entre eles, Skinner, McLellan, né, entre outros, tá? Então, a primeira coisa, né, sobre comportamento organizacional é que dentro, né, das organizações nós vamos ter grupos humanos, obviamente, formados dentro de diferentes contextos, de diferentes realidades, a partir de experiências anteriores vividas na cultura, na sociedade, na família, que vão levar a esse indivíduo a desenvolver determinadas características próprias, pessoais, individuais, que o tornam único. Ao nos encontrarmos, né, com outros indivíduos, com as suas experiências também únicas e pessoais, formamos grupos dentro das organizações que necessitam de alguns elementos, né, para terem sucesso nas suas relações e, portanto, sucesso nos resultados que se obtém. De fato, as organizações são grupos sociais humanos que utilizam recursos para atingir determinados objetivos. E o atingimento desses objetivos depende do sucesso dessas relações. Grupos humanos que não conseguem se comunicar, que não conseguem conviver harmoniosamente de uma forma positiva, tendem a não ter bons resultados, né? Inclusive, né, vir a se dissolver, né? Os grupos passam a deixar de existir em função da não aderência, né, da compreensão entre os elementos que fazem parte de determinado grupo. Assim, serve, né, não só para grupos humanos dentro das organizações, né, mas grupos sociais, né, famílias, grupos de amigos, né, grupos escolares, grupos sociais, sociedades como um todo, né, cidades, estados, países, né, se constituem pela soma dos interesses dos indivíduos que fazem parte daquele determinado grupo humano, né? Bom, nesse sentido, né, o estudo do comportamento humano focado em ações e atitudes individuais ou em grupos que formam o ambiente das organizações. Então, o ambiente organizacional ele é resultado do elemento humano dentro dessas organizações. Aquele ambiente será mais ou menos salutar para o convívio de acordo com a ação, a atitude, o comportamento das pessoas que lá estão. Como a gente se sente num lugar, não depende só de nós, mas além de nós, também dos outros que fazem parte daquele grupo e da forma como nós nos relacionamos com esses outros, sendo que cada um dá a sua contraparte, dá a sua contribuição para o grupo. Então, a forma como a gente se sente, né, o clima, a cultura organizacional, ela é resultado da forma como as pessoas se comportam nesse mesmo grupo. Tá? Bom, comportamentos positivos, assertivos, um bom clima de trabalho, uma boa cultura organizacional, né, um bom, um bom relacionamento entre esses indivíduos, no sentido da busca de objetivos, tende a fazer com que aquele grupo, dentro daquela organização, tenha bons resultados. Se todos os grupos dentro de uma organização têm esse aspecto positivo, comportamental presente, a tendência é que todo esse grupo organizacional atinja excelentes resultados e traga melhores resultados para essa organização. Reflete diretamente para esse próprio grupo, né? Quanto mais essa organização se desenvolve, cresce, tem resultados positivos, mas esse próprio grupo humano tende a crescer e obter resultados positivos também. Tá? Isso se reflete, né, em qualquer grupo humano, é claro. A gente está falando de organizações, mas
numa família, num grupo de amigos, num país, numa sociedade, quanto mais aquele grupo humano, né, tende a ter comportamentos positivos, né, assertivos, que tendem a resultados positivos, mais aquela sociedade, aquele grupo humano tende a crescer e ter melhores resultados. Nesse conceito de comportamento organizacional, a gente vê muito presente a essência das organizações. A essência das organizações são as pessoas. É dali que vem o resultado. Então, a gente pode dizer, mas a máquina, o equipamento, o insumo, né, a tecnologia, né, isso nada importa sem as pessoas, porque são as pessoas que vão usar essas coisas, né? São os indivíduos, as pessoas que são inteligentes, que tomam decisões, que lidam com situações complexas, que são inovadoras, né, que pensam e que trazem, né, o melhor para a sociedade. O contrário também é verdadeiro, né? A oposição ao caminho que leva a bons resultados também vai levar a resultados eventualmente desastrosos, como se verifica na própria história da humanidade, né? Então, sim, para as organizações terem bons e melhores e cada vez mais excelentes resultados, tanto mais ela deve cuidar dos seus grupos, das pessoas que fazem parte daquela organização. Não por isso, né, não pelo contrário, que no desenvolvimento da ciência da administração, logo após os primeiros pensadores lá na teoria científica, teoria clássica, logo a seguir, nas décadas que seguiram, surgiram alguns pensadores, né, na área do comportamento humano, surgindo ali já algumas teorias, né, como a teoria comportamental, a teoria das relações humanas e assim por diante. Dentro do aspecto do comportamento das pessoas, né, nas organizações, o comportamento organizacional ele vai ter sempre dois aspectos. Os aspectos que são visíveis e os invisíveis, ou seja, os aspectos visíveis, aqueles que são plenamente alcançáveis, né, perceptíveis, né, na ação, na fala, na forma de agir e de ser das pessoas. E vão ter, é claro, né, aspectos invisíveis, intrínsecos, internos, interiores das pessoas e dos próprios grupos. Tá? Então, alguns aspectos visíveis, né? As estratégias organizacionais são aspectos visíveis, né? A aplicação de determinadas estratégias para desenvolver o seu grupo organizacional. Os objetivos a serem alcançados pelo grupo também são visíveis, né? Fica claro para o grupo quais são os objetivos da organização, o grupo também tem seus objetivos. As políticas e procedimentos a serem seguidos dentro de uma organização, a autoridade formal constituída, né, as lideranças de gestão, né, chefia, coordenação, supervisão, né, são estruturas formais que são visíveis dentro da necessidade do comportamento organizacional, as tecnologias utilizadas. Agora, os aspectos invisíveis, né, aquilo que não é objetivamente verificado, né, a percepção das pessoas sobre aqueles aspectos visíveis, por exemplo, né? Então, qual é a percepção que o grupo tem, ou que os indivíduos, né, têm a respeito de um determinado tipo de liderança, a percepção que tem em relação ao próprio grupo, a percepção que tem em relação à própria organização como um todo. Isso é uma percepção íntima, né? Então, não é visível, é uma sensação interna. As atitudes individuais, elas também são invisíveis, no sentido de que a atitude, ela nasce de uma percepção interna, da forma como eu penso, né, da forma como eu construí os meus valores ao longo do meu desenvolvimento até chegar à vida adulta, por exemplo, né. Essas atitudes individuais nascem daí, do conteúdo interior, né. As normas grupais, ou seja, elas são invisíveis, né, surgem da vivência entre os indivíduos, né. Determinadas ações, atitudes são ou não aceitas, determinadas ações, é claro, né, em função das normas que o grupo mesmo criou para si, né. Uma coisa aceitável aqui, outra coisa não aceitável ali, né, a depender de cada grupo, de cada contexto, né, de cada cultura, inclusive. Né. E ações informais, né, os laços de afetividade, de amizade, de companheirismo, né, são laços invisíveis, né, mas que existem no comportamento humano, sobretudo também dentro do próprio comportamento organizacional.
e os conflitos, né, que existem entre pessoas, entre grupos. Então, esses são os aspectos visíveis e invisíveis do comportamento organizacional. Pessoal, eu vou tratando aqui do conteúdo, mas a expectativa é que vocês também possam participar em algum momento, né? Então, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou algum exemplo, né, da empresa em que vocês atuam, que vocês trabalham, querem colocar em algum momento aqui do nosso conteúdo, fiquem à vontade. Né? Habilita o microfone para falar, levanta a mão ali, né, para pedir a palavra, e a gente vai interagindo, tá? Tem um íconezinho ali, vocês podem clicar em levantar a mão para pedir a palavra e trazer aí dúvidas, perguntas ou participações outras. Fiquem à vontade, a participação de vocês é sempre bem-vinda. Bom, como a gente já vinha falando ali, nas bases científicas, né, da própria ciência da administração, logo após aquelas ciências clássicas, né, ciência, administração científica, enfim, com Taylor, Fayol, Henry Ford, né, isso aí para quem lembra lá de TGA, para quem já fez TGA, né, quem não fez vai verificar que essas são as primeiras teorias da administração, né, teoria científica, teoria clássica. Mas depois desses primeiros pensadores, uma das primeiras teorias que surgiu, né, algumas décadas depois, foi a escola das relações humanas, tá? Então, a teoria científica lá é de 1902, 1903, né? Já em 1924, a escola das relações humanas já começa a estudar o comportamento humano através da experiência ou pesquisa feita na cidade de Hawthorne, no bairro, né, de Hawthorne, lá na cidade de Chicago. Nesse bairro, Hawthorne, tinha uma empresa chamada General Electric. E eles começaram, né, a estudar qual era o comportamento das pessoas diante de determinadas alterações do ambiente físico. Então o estudo começou daí, né? Eles alteravam a iluminação, né, alguns aspectos físicos do ambiente, e notavam alterações no comportamento humano. E esse era o primeiro objetivo, né, essa era a primeira base do estudo, mas eles foram depois verificando que, né, outras coisas alteravam o comportamento das pessoas, né, ter regras mais rígidas, uma liderança mais ou menos flexível, alterava como as pessoas se comportavam naquele ambiente. E esse estudo começou, então, né, com a Escola das Relações Humanas, estudo feito no bairro de Hawthorne, né, na General Electric. Ela inaugurou, então, né, aí a preocupação com os grupos informais, porque foi desse estudo, né, dessa observação da relação entre as pessoas que se identificou, né, essa informalidade nas relações. Então, a empresa tinha uma estrutura, tinha cargos, tinha tarefas, tinha regras, mas não tinha muito clara essa percepção, não enquanto ciência, né, de que existiam fatores informais de relação dentro do grupo. E muito desses fatores informais estão num aspecto invisível, né? Ou seja, existem ali, né, relações de afetividade, de amizade entre as pessoas. E isso, então, passou a ser objeto também de observação e de estudo. A questão da comunicação, a questão da motivação das pessoas. Percebeu-se que a motivação, né, tinha outros caracteres além daqueles imaginados até o momento. Isso tudo surgiu na Escola das Relações Humanas. Inclusive, os fatores motivacionais que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina, né, são trazidos e evoluídos, por assim dizer, progridem, né, de um pensador para o outro. Né? Então, a gente vai ver isso também. Outra teoria que surgiu depois, já lá em 1950, foi a teoria comportamental da administração. Então, ela já é um acontecimento, né, já é um estudo, já é uma percepção posterior, já ali quase 3 décadas depois, né, da experiência de Hawthorne, em 1924, né, onde, em decorrência daquele estudo lá das relações humanas, né, eles começaram a perceber ali e estudar a teoria das decisões na teoria comportamental. Percebendo que, claro, não só a liderança, mas todas as pessoas, né, que fazem parte daqueles grupos organizacionais, acabam tomando decisões em maior ou menor medida dentro do seu espaço possível de ação naquele grupo ou naquela organização. Da forma como
trabalham, da forma como existem, percebem, participam, ou permanecem ou não naquela organização. A decisão é tomada sempre pelas pessoas. A pessoa quer permanecer ou não naquele grupo, quer ou não permanecer naquela organização, quer agir ou não deste ou daquele jeito, aceita ou não aceita aquele tipo de situação. As pessoas estão constantemente tomando decisões a respeito disso. Muito bem. Qual é o objeto de estudo, né, do comportamento organizacional? O que estuda o comportamento organizacional? Bom, ele estuda a cultura organizacional, ou seja, como esses diferentes grupos interagem entre si, né, coexistem entre si, as linguagens utilizadas, né, essas linguagens, né, dinâmicas ou não, faladas ou não faladas, internas ou externas, fazem parte dessa cultura. Como ocorrem os processos de mudança dentro desses grupos, a comunicação existente, comunicação formal, comunicação informal, a própria estrutura de formação desses grupos, a estrutura formal, a estrutura informal. Na estrutura formal é visível, né? A gente olha para o organograma de uma organização e a gente vê, né? Aquilo tudo estruturado, né? Formalmente, né? Os departamentos, áreas, setores. Mas a gente tem a estrutura informal, ou seja, as relações que se dão entre pessoas de diferentes áreas, departamentos, né? E que interagem entre si e que dinamizam esse processo, trazendo mais ou menos bons resultados. O desenvolvimento dos grupos, inclusive, né, essa palavra desenvolvimento tem uma relação muito importante, né, para quem for fazer depois aí no segundo ciclo a disciplina de recursos humanos, porque tem uma disciplina específica lá que é treinamento e desenvolvimento no segundo ciclo, que lida justamente com esse elemento, né, de como desenvolver esse grupo humano, como treinar e desenvolver esse grupo humano para que ele venha a ter cada vez maiores e melhores resultados nessa percepção, né, de treinar para as operações, desenvolver enquanto indivíduo, ser humano, para se tornar alguém melhor, né, a cada dia. As lideranças, como esses grupos interagem com essas lideranças e como essas lideranças atuam dentro do grupo. Isso tudo é objeto de estudo do comportamento organizacional e, claro, né, a formação da personalidade, né, dos indivíduos e dos grupos. Isso tudo é muito importante e causa um impacto significativo nos resultados organizacionais. Então, o comportamento organizacional, né, ele se torna tão importante que aparece, né, como disciplina de formação, né, em cursos técnicos na área de gestão, em cursos superiores na área de gestão e em cursos de pós-graduação na área de gestão. Né? Então, são cursos de administração, de RH, logística, toda a área de eixo de gestão, né, acaba tendo essa abordagem comportamental, tal a importância dela. Tá? Não por acaso, então, que no curso de vocês, né, tem uma disciplina comum a todos os cursos, chamada comportamento organizacional. Ela é muito importante, né, para todo e qualquer tipo de empresa, toda e qualquer área de atuação empresarial. A compreensão do comportamento organizacional e do seu impacto nos resultados. Bom, uma das coisas muito importantes, né, no comportamento organizacional e que traz reflexos em como os grupos agem, interagem, né, é a própria gestão, né, as lideranças, né, os gestores, sejam eles gerentes, supervisores, diretores, enfim, a liderança, né, o gestor, ele tem um papel, ele tem funções, então, a desempenhar importantes em relação à sua organização e aos grupos que lhes estão submetidos dentro da estrutura formal dessa organização. Nesse sentido, o Henry Mitzenberg estudou 3 categorias de papéis que os gerentes devem estar preparados para realizar. Tá? São papéis interpessoais, decisoriais e informativos. Interpessoais, na relação, né, que esse gestor deve ter com os indivíduos, os grupos que comanda, no sentido da motivação, no sentido do entendimento, da compreensão, né, no sentido de fazer
cumprir as regras e normas estabelecidas pelo grupo formal, no sentido de comunicar os objetivos organizacionais, estabelecer metas, buscar resultados, provocar melhorias. Então, isso tudo faz parte da relação do gestor com os seus comandados. Tomar decisões, né, sobre o próprio grupo, a estrutura do grupo, a formação do grupo, em um papel informativo, né? Não só informativo, né? Hermesberg traz a questão do papel informativo, mas ele vai para além também, né? O papel informativo de trazer os dados, as informações, aquilo que é necessário, a comunicação necessária para que os indivíduos compreendam o seu papel e os objetivos que devem ser atingidos na realização das suas funções e tarefas, mas também tem um papel propositivo no desenvolvimento das pessoas. Aí o gestor ele tem uma conexão, né, com essa outra área importante lá do RH da empresa. O RH da empresa também existe para treinar e desenvolver pessoas, que é um subsistema da gestão de pessoas, né? Tem uma relação importante com os liderantes, os que lideram, né, os líderes, os liderantes nas organizações, porque eles desempenham esses papéis, essas funções, né? Está ligado a esse subsistema. Então, é tudo devidamente interligado, tá? Bom, no papel interpessoal, né, tá, obviamente, a relação desse líder com seus liderados, a forma, né, como ele interage com as outras pessoas. Tá? É claro que o líder tem um papel de desenvolver esse grupo, né, e a forma como ele interage com o grupo, né, ela é importante. Mas o próprio desenvolvimento desse líder, né, e o treinamento desse líder é observado, cuidado, né, e proposto também por uma própria função lá, como a gente viu, do RH, da gestão de pessoas, né? Então, todo o grupo humano é cuidado, observado, desenvolvido, treinado, inclusive os próprios líderes. Papel esse lá da gestão de RH. O líder, ele é um indivíduo que participa de uma forma mais ativa nesse processo para desempenhar esse papel de liderança, mas ele também é um indivíduo a ser observado, a ser desenvolvido em um papel da gestão da empresa nesse sentido. No aspecto informativo, né, ele vai processar as informações da equipe, repassando também informações da equipe, e papel decisório, né? Ele vai tomar decisões também em relação não só a processos, né, a produto, né, aos papéis diversos dele dentro da estrutura organizacional, mas vai também tomar decisões em relação ao grupo, né? Como esse grupo, então, vai ter regras de ação, né? Ele também tem um papel importante nisso, né? Um elemento muito importante no aspecto comportamental, que está ligado, né, a essa percepção de desenvolvimento das pessoas, né, se enquadra, então, nisso a gestão por competências, que ela é caracterizada por essa sigla, né, CHA, o chamado A, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Esse elemento, ele tem uma dualidade, porque ao mesmo tempo que o indivíduo deve buscar, o profissional deve buscar se desenvolver nesses três aspectos, enquanto, né, participante, né, ativo de uma organização, né, fazendo parte de um grupo de trabalho, ele também, de outra parte, deve ser observado e desenvolvido por essa organização nesses mesmos três elementos. Então é dual, né? O indivíduo busca o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes ativamente, e a empresa, enquanto ele está conectado ao seu ambiente organizacional, também busca desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. A empresa busca desenvolver esses três elementos aliados aos seus objetivos, e o próprio indivíduo busca o seu desenvolvimento desses três aspectos aliados aos seus objetivos pessoais, seu propósito de vida. A mágica acontece quando, né, existe aí uma conexão, né, ideal entre aquilo que o indivíduo busca de objetivos e os objetivos organizacionais. Né? E é uma busca constante no processos de recrutamento e seleção, né, de buscar a pessoa certa para o lugar certo no momento adequado, como coloca aqui a Venato, justamente essa busca, né, de conectar
o profissional adequado com a oportunidade adequada dentro da organização, né? Em vistas de ter um bom processo de recrutamento e seleção, se buscam, né, avaliar essas 3 competências, por exemplo, né? Em todo o processo seletivo tem isso, né? Quais são os conhecimentos necessários para ocupar aquela determinada oportunidade? Quais são as habilidades que esse profissional deve ter? Quais são os comportamentos esperados, as atitudes? E isso se busca no processo seletivo justamente para formar uma equipe, né, aliada, né, aos objetivos organizacionais, né, em que haja então essa conexão dos objetivos internos, intrínsecos do indivíduo, conectados também a objetivos organizacionais. É claro, né, que a empresa quer atingir seus objetivos, mas para isso ela também deve atender aos objetivos do grupo e dos indivíduos, né? Então, na gestão de competências, o conhecimento é o saber, né? São as competências conceituais. Então, para executar uma função lá numa área técnica da empresa, o indivíduo precisa ter um conhecimento de um determinado idioma, né? Língua inglesa. Então, é uma coisa, por exemplo, né, que é uma competência do saber, que para determinados tipos de funções, né, o indivíduo vai ter que deter aquele conhecimento. Então, quem quer, por exemplo, trabalhar numa área na organização de comércio internacional, certamente vai se desenvolver e vai propor uma busca do desenvolvimento do seu conhecimento para esse caminho. Vai fazer estudos, né, vai se preparar, vai fazer cursos para se desenvolver nesse sentido. Então, esse é um lado da dualidade, né? O indivíduo buscando o conhecimento necessário para atuar naquela vida profissional. E é claro, né? As empresas também vão desenvolver a sua equipe, né? Em determinados treinamentos, desenvolvimentos para fortalecer essa competência, né? Que é o conhecimento, o saber nessa determinada área, por exemplo. Claro que cada área técnica, cada área do conhecimento dentro das organizações, né? São alvo dessa dualidade, do indivíduo buscando uma formação para atuar naquela área profissional, uma empresa buscando desenvolver a sua equipe de trabalhadores nessa mesma função de conhecimento. As habilidades é o saber fazer a operacionalização do conhecimento, né? Saber colocar em prática o conhecimento que adquiriu, né? Saber fazer o uso do seu conhecimento. E as atitudes são os comportamentos, né? No uso desse conhecimento, dessas habilidades, existem aí os comportamentos, né? Os aspectos do desenvolvimento, né? Da moral do indivíduo, da forma de ser, agir, pensar, né? Da sua formação mais íntima, né? Da forma como percebe o mundo, da forma como age e reage, né? A determinadas situações. Isso tudo, né, é plenamente atingível, né, pelos indivíduos durante o seu desenvolvimento. Cada um, claro, busca, né, esses desenvolvimentos, e as empresas também, né, buscam desenvolver as suas equipes dentro desses aspectos. Enquanto indivíduo, né, muito se fala, muito é buscado o desenvolvimento do conhecimento e das habilidades, né? É muito comum, né? Vou buscar uma formação em tal área, vou buscar uma experiência, né, para desenvolver uma determinada habilidade em tal área. As atitudes, comportamentos, já são algo mais subjetivo, assim, né, não há uma busca muito ativa, às vezes, né, no aspecto geral, né, claro que alguns sim, né, mas no aspecto geral, né, o que o indivíduo faz para se desenvolver enquanto um ser, né, que pode evoluir também em comportamento. Ou a gente assume que os nossos comportamentos são aqueles e a gente vai ser assim, assim que eu sou, vou ser assim o resto da vida. Tá? Ou a gente pensa, não, eu tenho pontos positivos, né, e aspectos a melhorar no meu comportamento, eu faço essa análise, né, identifico meus pontos positivos, identifico o que eu preciso melhorar, e daquilo que eu preciso melhorar, eu faço uma ação interior real para me desenvolver nesse aspecto aí, as atitudes e comportamentos. Eu identifico que em determinado momento eu sou um pouquinho mais egoísta aqui, ali, ou outra situação eu sou mais agressivo, ou ali outra ação, né, eu fui, né, insensível com alguém, e aí eu analiso essas situações e busco melhorar dia após dia.
Isso é autoconhecimento, né? É buscar olhar para dentro, identificar o que a gente tem a melhorar e trabalhar de fato para melhorar isso. Quem é que faz isso de forma ativa? Faz isso todos os dias, pensa nisso e faz esse esforço de melhoria. Claro que algumas pessoas fazem, né? Mas se a gente pensar na grande massa, na grande maioria, talvez isso não seja uma realidade, né? Para o maior percentual. E é importante, porque é daí do comportamento, né? Que vem, né? O indicativo de como o conhecimento vai ser utilizado e de como as habilidades vão ser aplicadas. E isso é avaliado nas organizações, né? E isso também é um diferencial no momento, né, de uma contratação, no momento de um desligamento, por exemplo, né? O comportamento do indivíduo dentro do grupo, como ele age, como ele reage, como ele se comporta, né? E esse crescimento interno, né? Não tem uma escola para isso, né? Não tem uma graduação, um curso técnico para desenvolver o meu comportamento, né? Isso vem de um aspecto, né, do desenvolvimento do conhecimento de si mesmo e da busca por efetivar as melhorias do conhecimento que a gente fez de si mesmo, ou em alguns outros aspectos, né, a gente tem no campo religioso, né, determinados momentos em que se verifica a possibilidade de se conhecer, de buscar se desenvolver e se tornar alguém melhor. Mas fora o conhecimento de si mesmo, o campo religioso, né, temos aí alguns desenvolvimentos da ciência da psicologia, né, da psiquiatria, do campo médico, né, que pode servir, mas normalmente o indivíduo vai buscar isso num momento mais extremo, às vezes, né, em que aquilo que já está, né, num certo limite, né. Então, são mais ou menos esses elementos que a gente tem, assim, né, mas uma escola para o desenvolvimento, né, do comportamento, né, a gente não vê muito, né, não tem, na verdade, né? O que a gente pode ter e verificar muitas vezes durante a minha formação técnica, durante o meu ensino fundamental, ensino médio, durante a minha graduação, tem alguns aspectos que tocam o desenvolvimento, né, do indivíduo, mas que tocam em algum momento, né? Não é um curso pensado para desenvolver, né? Como acontecia nas histórias, nas ciências filosóficas no início da humanidade, né? Quando foram surgindo as primeiras ciências, né, lá na filosofia grega, né, tínhamos lá os antigos filósofos que trabalhavam essa compreensão de mundo, de realidade, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né, o que acontecerá depois que eu sair daqui, existe um depois, né, existe algo superior à humanidade, esses elementos fundamentais da filosofia que faziam o indivíduo se introjetar e pensar em si mesmo, né, e pensar em se tornar alguém melhor do que ele era, né. E essa fórmula é conhecida lá com Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, né. Então, lá da filosofia dos antigos gregos, alguns milênios atrás, né, tinha preocupação, isso perdeu depois, ao longo do tempo, né, em termos de formação dos indivíduos, né, porque as escolas de filosofia gregas tinham isso, né, era um desenvolvimento, né, do indivíduo, né, e a gente usava o conhecimento para a compreensão de si mesmo, da realidade. Inclusive a própria matemática, a música, a astrologia, a astronomia, surgiram naquele período da filosofia grega como forma de interpretar a realidade e de se conhecer a si mesmo, da humanidade se perceber, né? Então isso surge lá nos antigos filósofos gregos, né? E que em algum momento, né, a humanidade tomou uma decisão de desenvolver, né, os conhecimentos, né, as habilidades, e ficou um pouco tácito, um pouco entre meios ali o desenvolvimento do comportamento. Muito embora a gente encontre, né, como eu falei, momentos de contato durante o nosso desenvolvimento intelectual, né, algumas questões comportamentais, mas aquela escola filosófica, né, de desenvolvimento da compreensão humana, né, ficou quase que lá nos antigos gregos, né. Dificilmente a gente vê, né, uma disciplina, por exemplo, de filosofia, né, no ensino fundamental, no ensino médio, a não ser que seja uma escola muito específica, mas dificilmente, né,
A gente vê nesse sentido. Tal é o diferencial hoje em dia, né? As empresas buscam muito, né, por isso hoje em dia, né? As pessoas que são proativas, assertivas, que têm um comportamento positivo, né? Porque isso é o que está fazendo a diferença, né? Nas organizações e nos resultados obtidos. Porque conhecimento, habilidade, né? É mais ou menos parecido, né? As pessoas alcançam fazendo as suas formações, mas o comportamento depende de cada indivíduo, né? De como esse indivíduo se esforça para se tornar alguém melhor a cada dia. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Até agora, tranquilo. Tranquilo? Legal. Muito bem, gente. Qualquer momento aí, alguma dúvida, alguma pergunta, participem, né? Participem aí, tragam também as experiências de vocês, tragam experiência profissional, né? De vocês sempre é bem-vinda É, a participação. como o senhor falou ali na questão de conhecimento, né? Eu mesmo, por exemplo, busquei fazer o técnico de RH, de recursos humanos, justamente para saber entender um porquê de algumas seleções, porque já passei por algumas empresas e eu vi que os critérios de recrutamento são bem diferenciados, vamos dizer assim, né? Uhum, Algumas buscam um conhecimento, que nem o senhor falou, um saber a mais, um curso, uma formação, e outras, na mesma vaga, pegam qualquer tipo de pessoa, por, uhum, por, pelo critério de comportamento. Aquela pessoa é mais ativa, não uhum. tem um estudo a mais, mas em compensação ela desenvolve melhor do que aquele que tem um saber um pouquinho a mais, vamos dizer assim. Então foi por isso Sim, que eu busquei a área de recursos humanos, para poder entender um pouco melhor esse critério também. exatamente. Muito bacana, muito legal, né? Tem uma disciplina específica lá no segundo ciclo de RH, que é técnicas de recrutamento e seleção, né? E aí isso é trabalhado bastante lá. Acho que você vai gostar bastante dessa disciplina, pelo menos. Com certeza, eu sim. Legal. Muito bem, gente. Então, não havendo maiores dúvidas, vamos adiante. Bom, os gestores e, claro, os demais funcionários também, né, necessitam, né, uh, realizar o desenvolvimento dessas três competências aí, né? Conhecimento, habilidades, atitudes, saber aprender, saber fazer, saber ser, tá? Então, um aspecto, né? Desenvolvimento aqui, conhecer a realidade do mercado onde a empresa atua. É um aspecto, né, de conhecimento que tanto o gestor quanto os funcionários devem desenvolver. Conhecer o perfil dos clientes da empresa, saber a necessidade, desejo, expectativas desses clientes. Então, é um desenvolvimento do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O gestor precisa, mas os funcionários também precisam desenvolver esse aspecto dentro das organizações. Saber tomar decisões diante de algumas situações complexas. Claro, o líder, o gestor, né, com uma proacepção e com maiores responsabilidades nesse sentido, mas como a gente viu, né, todos os indivíduos tomam decisões, né, então o funcionário dentro da sua área de ação também toma algumas decisões, né. Evitar apenas tarefas de rotina, conduzindo ações para a proatividade, também, né, é uma competência que precisa ser desenvolvida por ambos, gestor e funcionários. E claro, aqui, né, aí mais diretamente, né, para o líder, né, liderar com eficiência e eficácia, processos e pessoas, sabendo lidar com as individualidades. Então, os gestores, né, diretores, supervisores, coordenadores, líderes de área, né, tem que desenvolver essa característica como uma das competências, né. Bom, atualmente, né, se fala bastante das soft skills e das hard skills, né, que nada mais é do que uma sofisticação, né, e uma interpretação mais recente daquelas habilidades ali, né, que a gente viu, né, conhecimentos, habilidades e atitudes. Atualmente, né, se faz essa divisão, as soft skills e as hard skills. As soft skills estão mais ligadas ao comportamento,
do nosso chá, hoje chama soft skills, né, os elementos do comportamento, tá? Se refere, então, aos aspectos da personalidade, do comportamento desse indivíduo, né? Então, são capacidades internas próprias, né, relacionadas aí às experiências de vida desse indivíduo, a sua cultura, a forma como foi criado, a educação que recebeu. Isso gera o comportamento desse indivíduo. Tá? Então, essas são as chamadas soft skills. Então, se a gente pegar, né, alguma publicação mais recente, ou ouvir falar de soft skills, está falando da questão do comportamento, que é trazida já da gestão por competências, né, do chá. Só que é a palavrinha A, né, do chá. Nós temos também, além das soft skills, né, hoje em dia, as chamadas hard skills, mais ligadas à ação técnica, né, que dependem de uma capacitação. E aí, que são, né, de onde vem, né, do conhecimento das habilidades, né? Então, o conhecimento que o indivíduo adquire em determinada função de conhecimento e como ele aplica esse conhecimento são as hard skills, né? Ou seja, como ele personaliza o uso das ferramentas do seu trabalho, né? Como ele aplica o conhecimento, é o chá. Só que aqui, nas hard skills, é o H e o C, né? Conhecimento e habilidades aplicadas nas operações organizacionais. Mas hoje em dia nós temos essa revisão aí, né, da forma de classificar em soft skills e hard skills. Tá? Então, skills são habilidades, são as soft habilidades, ou seja, o comportamento, e as soft, ou melhor dizendo, a hard habilidades, ou seja, o conhecimento e as habilidades. Tá? Bom, são consideradas aí soft skills, né, publicações mais recentes, sobretudo a partir de 2020, né, esses 10 elementos de comportamento, né, porque soft skills estão ligados ao comportamento, tá? A solução de problemas complexos, depende do indivíduo, né, de como ele encara os problemas e das soluções que ele traz. O pensamento crítico, a capacidade de lidar, né, com as situações, avaliar as situações, a criatividade, a capacidade de gerir, né, as situações em equipe, a empatia, a compreensão do outro, né, a inteligência emocional, essa capacidade de evoluir constantemente enquanto indivíduo, a orientação para serviços, ou seja, aquela perspectiva de que o que eu posso fazer para ajudar, né, para construir junto, a capacidade de negociação, né, de elaboração e de troca entre os indivíduos, o grupo, né, a flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade de estar disposto a realizar novos aprendizados, novas construções, né, nesse aprendizado, o bom senso e a tomada de decisão, né, saber avaliar as coisas, né, com equilíbrio, né, e a partir daí tomar as melhores decisões. Essas são consideradas, né, as 10 habilidades comportamentais importantes para o mercado. Publicação essa aí, bem recente, né, 2020. Tá? Bom, é do comportamento do indivíduo que nós vimos, que é o elemento essencial, fundamental de uma organização, porque é ele que toma as decisões, que pensa, que resolve problemas, é dele que surge, né, a possibilidade de essa organização ser mais ou menos eficiente e eficaz. Porque é o indivíduo que executa as coisas, toma as decisões, né? Então, o resultado será mais eficiente se o trabalho for bem executado pelos indivíduos. Pode ser um trabalho operacional, pode ser um trabalho mais conceitual, através da tomada de decisões, mas se aplica o mesmo conceito de eficiência. Eficácia, né? Se o trabalho foi bem sucedido, né? Se foi bem realizado, né? Se o resultado foi atingido. Então, a eficiência e eficácia se insere no comportamento, né, nos resultados obtidos pela sua organização, através da eficiência e da eficácia de como as pessoas agem no uso das suas competências, dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Bom, existe, claro, né, essa questão da percepção do ambiente, né, organizacional, como as pessoas, né,
percebem, né, essa inserção no ambiente, na organização que estão fazendo parte, tá? Então, claro, né, os indivíduos que vêm a apresentar problemas de relacionamento vão ter dificuldades de perceber, né, aquela realidade, de perceber o outro, né? Em geral, né, quando a gente tem dificuldade de olhar para fora, de perceber o outro, de se relacionar, o indivíduo está mais voltado para conteúdo pessoal, né? Ou seja, só as minhas coisas me importam, né? Só a forma como eu me sinto importa, né? O indivíduo passa a ter dificuldade de perceber o outro, de se relacionar com o outro, né? Então, é um elemento, né, do comportamento humano, né, relacionado ao ego, né, que pode levar a distorções, né, na forma de agir, se comportar com o próximo, né? E é claro, né, aquele indivíduo que tem isso em equilíbrio, né, consegue perceber melhor a realidade do outro, né? Então, eu não penso só em mim ou só nas coisas que me importam, né? Mas o outro também me importa. O outro se sentir bem também me importa, né? O outro alcançar bons resultados também me importa, né? Então, eu passo a fazer parte, né, da minha percepção de realidade, de felicidade, de atingimento de objetivos, não só os meus objetivos, mas os objetivos também daqueles que fazem parte do meu convívio, né? Minha capacidade de sentir empatia, então, minha capacidade de ajudar e de perceber essa realidade de uma forma mais ampla, para além de mim mesmo, né? Isso é percepção. E essa percepção, né, depende muito do desenvolvimento interno do indivíduo, tá? Relação de valores. Bom, valores ajudam a moldar a nossa personalidade. Então, valores são aqueles elementos que nós devemos desenvolver em nós mesmos, né? Então, se a gente tiver, claro, né, na nossa formação enquanto indivíduo, né, nossa infância, juventude, assim por diante, né, bons exemplos, né, bons modelos de qualidade, com bons valores, a tendência é que a gente também realize esse tipo de desenvolvimento, né? Existe uma tendência, claro que existem outros conteúdos internos que podem modificar esse desenvolvimento, mas tendo bons modelos de qualidade em relação ao desenvolvimento de valores, a tendência é que a gente também desenvolva esses bons valores, tá? A gente vai ter uma representação, uma melhor capacidade de entender a realidade onde a gente está inserido, tá? Claro que se os modelos forem de má qualidade, a tendência é que a gente venha a reproduzir aqueles mesmos modelos, uma visão que possa ser equivocada das coisas. Então, aquilo que é errado me parece certo, porque eu cresci naquele ambiente, né, eu tive aqueles exemplos, né, e para mim me parece que aquilo é certo, mas não é, né, de verdade não é. Eu tenho uma visão deturpada da realidade, né, porque o errado foi onde eu aprendi a conviver, né. Existe essa tendência, não é absoluto, né, porque tem conteúdos internos, né, lá no íntimo do indivíduo que pode fazer ele, mesmo no ambiente, né, improvável, ele possa desenvolver valores positivos. Também o oposto também ocorre, né? Às vezes o indivíduo tem bons exemplos, mas por questões internas de realidade lá próprias, ele também se desvia daqueles valores de exemplo, né? Mas o modelo é sempre um bom caminho, tá? Igor levantou a mão, quer falar, Igor? Essas relações de valores pode ser também de cada pessoa ou em grupo dentro das organizações, né? Perfeito, isso aí. Em qualquer grupo humano, né? Inclusive nas organizações, né? E depois da vida adulta, né? Principalmente nas organizações, né? Porque grande parte da nossa vida adulta a gente passa dentro das organizações, né? A gente vai em casa para dormir, fazer higiene, né? Se alimentar e depois passa o resto do dia, às vezes, né? Trabalhando nessas organizações, né? Então é uma parte muito importante, relevante da nossa história de vida, né? E essa vida dentro das organizações ela deve ser positiva, deve ser salutar, deve ser saudável, deve ser feliz, né?
porque a gente passa grande parte da nossa vida convivendo com as pessoas dentro desse ambiente organizacional. Então a gente precisa se desenvolver enquanto indivíduo e ter essa compreensão, né, para ter esses bons resultados, né? E como tu colocaste, realmente, né, dentro das organizações a gente também vai ter essa relação, né, de valores, com os exemplos que a gente verifica, né? E a gente continua aprendendo ao longo da vida, né? Então, se eu encontro, né, bons exemplos dentro dos ambientes organizacionais, eu também posso aprender com esses bons exemplos. Só que na vida adulta a gente já tem uma consciência maior de escolha de quem serão os nossos exemplos, né? Então, eu posso encontrar na vida organizacional bons e maus exemplos. Qual que eu vou seguir? Depende do meu livre-arbítrio, da minha capacidade de decisão, portanto. Todos nós somos dotados, né, do chamado livre-arbítrio, liberdade de escolha. Nós somos totalmente livres para escolher quem será, né, o nosso exemplo, né, para seguir, por exemplo, como construção, né, de uma personalidade que é constante. Né? Até o último dia, até o último suspiro, a gente está construindo ainda a nossa personalidade, né? Ela é moldável, né? Ela não é fixa e estanque, né? Depois que eu me tornei adulto, né, não mudam mais os meus valores, quem eu sou. Não, pelo contrário, né? Isso é uma decisão, o indivíduo que decide, né? Eu posso mudar, eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso evoluir, né? Posso me tornar cada vez melhor, certo? E aí a nossa decisão, né, de quais são os valores que a gente vai seguir, qual o caminho que a gente vai tomar, com a aplicação da nossa vontade, né, usando o nosso livre-arbítrio. Formas de administrar. Então, existem formas reativas e proativas, assim como existem formas, né, do indivíduo agir e reagir diante das diversas situações da vida. Na gestão, na administração, nas empresas, nós temos essa característica de ação e reação também, tá? Então, a forma reativa, né, é aquele indivíduo que espera a coisa acontecer para depois reagir. Não é a melhor forma, porque, em geral, nós estamos despreparados, nós não pensamos antes, não planejamos antes, não nos preparamos com antecedência, somos surpreendidos pelo acontecido e aí nós reagimos ao acontecido. Em geral, né, não é o melhor caminho, a tendência é não ter o melhor resultado. Mas, é claro, existe a forma proativa, ou seja, nós nos antecipamos aos acontecimentos, antecipamos aos fatos, buscamos nos planejar e nos preparar para quando tal situação acontecer. E aí nós temos uma solução pensada já antecipadamente. Isso serve, né, tanto para a vida profissional, nas empresas, fazer uma procepção, né, do que pode vir a acontecer no futuro e se preparar para esse futuro, mas na vida pessoal particular da mesma forma, né? Nós devemos tentar buscar visualizar o que pode acontecer seguindo este caminho ou aquele, para que nós possamos nos preparar, né, e ter uma ação já pensada, planejada. Na vida profissional, no ambiente organizacional, as empresas devem agir dessa mesma forma, né? Então, estamos vendo que o cenário econômico está nesse sentido, estamos vendo que o mercado onde a gente atua está nesse sentido, né? A tendência para os próximos períodos é tal coisa. O que a gente vai fazer? Esperar acontecer para ver o que a gente faz lá no futuro? A gente já vai começar a se preparar agora, né? Agindo proativamente. Essa é a distinção, né? Quem espera acontecer, geralmente, né, tem grandes problemas. Mas quem age com antecedência, se prepara, né, por impacto, né, que virá no futuro, age proativamente. Um grande exemplo seria dessa pandemia que teve, né? Muitas empresas não estavam preparadas para aquilo dali, ainda que com anos de mercado, algumas foram à falência, né? Não tendo Exatamente. um plano para sair daquela situação. Exatamente, né? Mesmo que a gente não, né, tivesse essa percepção, daqui a um ano vai ter uma pandemia, mas a gente poderia ter a percepção do seguinte, bom, na história da humanidade, né, sempre existiram crises. Se acontecer uma crise daqui a um ano, 2, 3, né, qualquer crise que seja, né, eu estou preparado para isso? Então, assim, a gente não precisava prever a pandemia, mas a gente poderia ter, né, a percepção de que crises são comuns, as crises acontecem de tempos em tempos. Né? O que eu vou fazer se acontecer uma crise? Então, independente da crise que fosse, poderia ser pandemia, poderia ser uma crise no câmbio, uma crise, uma guerra mundial, sei lá, qualquer coisa, qualquer crise, eu estaria preparado, né?
Então, as empresas que tinham essa proatividade estavam mais preparadas, independente da crise que surgisse, né? Aquelas que não estavam preparadas para nada, né? Qualquer crise que surgisse, quebrariam. No caso, foi a pandemia, mas qualquer outra crise que fosse, também quebraria, porque não estava preparada, não estava pensando proativamente, né? Então, muito bom o teu exemplo, bacana, é isso aí mesmo. A motivação no meio de trabalho, gente, tá? As equipes, elas precisam ser estimuladas, né? Motivadas, no sentido de atingir, né, as necessidades organizacionais também, né? Existem questões de motivação que são próprias, internas, aí também a dualidade de novo, né? Então, é dual a motivação. Tem sempre duas partes, tem o indivíduo e tem, claro, dentro do aspecto organizacional, né, o trabalho que a empresa faz para motivar a sua equipe. Então, o gestor desempenha um papel importante nisso, né? O gestor, o líder, né? Diretor, coordenador, supervisor, chefe, líder de equipe, né? Ele também precisa, né, ter essa capacidade de avaliar a sua equipe e perceber o que precisa ser feito, né? Para que essa equipe possa atingir o seu melhor potencial. Tá? E, claro, agir ativamente, proativamente, para desenvolver a sua equipe. Tá? Não esperar o recrudescimento, né? Mas, pelo contrário, agir ativamente para que haja uma expansão da capacidade desses indivíduos nos diversos, né, meios à disposição desse gestor dentro da organização que atua. Bom, aqui, gente, algumas teorias que a gente vai desenvolver ao longo, né, das próximas aulas, tá? As teorias conceituais, teorias processuais e teorias de reforço. Temos aí, dentro da teoria das teorias conceituais, tá? Elas destacam as razões para ficar motivado. Então, nós vamos ver a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, vamos ver de Alderfer, de Herzberg e de McClellan. São autores que a gente vai ver nas próximas aulas. As teorias processuais, a teoria da expectação de Vroom e a teoria da equidade da Stacey Adams. Tá? Também vamos ver aí nas próximas aulas. Teoria de reforço do Skinner, também é um elemento, né, do autor, e a teoria a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Certo, gente? Para fechar, a gente vai ver um pouquinho já do que nos traz o Maslow, né, em termos de motivação. Maslow, ele desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades, ou seja, ele diz que o indivíduo, né, ele traz algumas necessidades e colocou isso numa escala, criando a chamada pirâmide de Maslow, né? Então, na base dessa pirâmide são as coisas mais primárias das nossas necessidades humanas, e no topo da pirâmide, né, as necessidades superiores. Tá? Então, essa é a pirâmide das necessidades de Maslow. Né? Na base estão necessidades de ordem fisiológica, né, e no topo, necessidades de motivação. Então, elas vão neste crescente. A partir do momento que a gente vai atingindo, né, ou satisfazendo algumas necessidades, né, elas vão sendo, então, né, sendo superadas, e a gente vai buscando as próximas dentro da escala. Então, são necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estímulo, necessidades de autorrealização. E é claro, né, a partir desse conceito do Maslow, as organizações também buscam, né, desenvolver a capacidade de atender necessidades do seu grupo humano, né, seu grupo de trabalhadores, que precisa ter essas necessidades atendidas. Tá? Então, necessidades fisiológicas, né, em termos humanos, estão ligadas às necessidades mais básicas, né, comida, né, água, enfim. Nas necessidades fisiológicas dentro do processo organizacional, né, a empresa busca atender isso, né, pagando, por exemplo, salários em dia, né, com benefícios como vale alimentação, vale transporte, ou seja, está atendendo necessidades fisiológicas que esse indivíduo tem, né? Necessidades de segurança, né? Objetivamente nos dias atuais, né? Um mundo conturbado, né? E a gente busca, né, sentir protegido, né? Isso é uma necessidade de segurança, né? Na organização, né? O indivíduo saber, né, que ele vai ter um salário pago todos os meses, que ele vai ter aquele emprego ali, né, não está constantemente sendo ameaçado para ter uma necessidade de segurança atendida. Necessidades sociais, né, de relação com outros indivíduos, né,
de sentir pertencente a um grupo, né? Ser inserido, integrado no processo, né? Ser ouvido, né? Ter possibilidade de participar, né, com ideias e soluções. São necessidades sociais que são atendidas também pelas organizações que promovem, né, claro, se promovem, né, esse tipo de participação. Necessidades de status, de autoestima, né? Então, todo indivíduo busca, né, desenvolver competências para alcançar os seus objetivos, né? E isso também precisa ser reconhecido em dado momento, né, no ambiente organizacional, né? Dar reconhecimento às pessoas, né, pelo atingimento de resultados, de metas, né, de coisas que são alcançadas pelos grupos. E a necessidade de autorrealização, né? Ou seja, toda pessoa busca, né, se realizar, né, atingir objetivos maiores, né, alcançar o seu maior potencial, né? Claro, geralmente as organizações tendem a responder a isso, né, com planos de carreira, planos de desenvolvimento, né, em que o indivíduo pode crescer e evoluir dentro da hierarquia organizacional. Então, uma resposta da organização a essa necessidade de autorrealização estudada pelo Maslow. Tá? Gente, dúvidas, perguntas? Não, tudo certo. Tudo certo? Muito bem. Pessoal, hoje, né, como a gente teve aí o contrato pedagógico, né, essa outra parte agora com exercícios, né, vai ficar para vocês fazerem, ainda tem aí uns minutinhos finais, mas vai ficar para vocês fazerem, além, né, do horário de aula. Eu vou deixar esses exercícios aí para vocês fazerem até a noite, né, enfim, até lá, quando vocês tiverem algum tempo durante o dia, enfim, né, porque ficou pouquinho tempo, né, para isso, mas já na próxima aula já não vai ter mais o contato pedagógico, que é o início, né, a gente tem que explicar tudo como vai funcionar. Nós vamos ter mais tempo para exercícios já na próxima sexta-feira, tá? Alguém levantou a mão? Eu tinha levantado, que bem na hora que o senhor começou a falar das atividades, cortou aqui para mim. Eu vou passar